Olá, professores e professoras do 8º ano. Olha aqui nós outra vez juntinhos para falarmos da coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa, a qual eu pertenço. Sou a professora Joanete Xavier, professora de língua portuguesa. Estamos aqui para falar do volume 4, agora o capítulo 5. Lembrando que o capítulo 5, ele apresenta habilidades e descritores diferentes dos capítulos anteriores. Por isso, nós precisamos conhecer quais foram as habilidades e os descritores relacionados a essas habilidades que sustentaram a elaboração do volume 4, capítulo 5. Bora conhecer comigo? Aqui, nós temos a habilidade do 6º ao 7º ano, a LP04, que diz: distinguir em segmentos descontínuos de textos fato da opinião enunciada em relação a esse mesmo fato. Já a LP do 8º ano, a LP09, diz o seguinte: interpretar efeitos de sentido de modificadores, adjuntos adnominais, artigos definido e indefinido, adjetivos, expressões adjetivas em substantivos com função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus próprios textos. E a próxima habilidade é do 3º ao 5º ano, a LP05, que diz: inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos com base no contexto da frase ou do texto. A próxima habilidade é do 6º ao 9º ano, a LP05, que diz: inferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, charges, memes, gifs, o efeito de humor, ironia e ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação, enfim. A próxima habilidade é a habilidade do 8º ao 9º ano, LP04, que diz: identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos do campo carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica, posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada. Agora, veremos o que? Essas habilidades relacionadas aos descritores. Os descritores, eles aparecem aí na sua coleção do lado de cada atividade. Portanto, a habilidade do 6º ao 7º ano, a LP04, relaciona-se com o descritor, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. A habilidade do 8º ano, a LP09, relaciona-se ao descritor, interpretar efeitos de sentido de modificadores, adjuntos adnominais, artigo definido e indefinido, adjetivos, expressões adjetivas em substantivos com função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus próprios textos. A habilidade do 3º ao 5º ano, a LP05, ela está relacionada ao descritor, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Já a habilidade do 6º ao 9º ano, a LP05, ela se relaciona com o descritor, inferir e justificar em textos multissemióticos,
Tirinhas, charges, memes, gifs, o efeito de humor, ironia e ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos e de pontuação. Já a LP do 8º ao 9º ano, a 04, ela está associada, está relacionada ao descritor. Identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos do campo comentário, artigo de opinião, reposicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada. E o que diz para nós a BNCC? Bem, a BNCC, ela se preocupa sobremaneira com o desenvolvimento da proficiência leitora. E é nesse sentido que nós vamos aqui apresentar uma sugestão que pode potencializar o desenvolvimento do letramento, trazido aqui por etapas. Aqui é só um spoiler de que texto foi escolhido por mim. O texto, ele serviu de suporte para a elaboração das atividades 12 e 13 do capítulo 5. E o texto é coragem. A pior coisa do mundo é a pessoa não ter coragem na vida. Pensei essa frase do relato de uma moça chamada Florescélia, nascida no Ceará e que passou e vem passando poucas e boas. A morte da mãe quando tinha 2 anos, uma madrasta cruel, uma vida sem porto fixo, sem emprego fixo, mas com sonhos diversos que lhe servem de sustentação. Ela segue em frente porque tem o combustível que necessitamos para trilhar o longo caminho desde o nascimento até a morte. Coragem. Esse texto, como eu disse, serviu como suporte para a elaboração das atividades 12 e 13, e nessas duas atividades explorou-se o mesmo descritor, que foi reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Agora vamos à sugestão? Vem comigo! Etapas da atividade: leitura e compreensão do texto. Etapa 1, indicar a página do texto das atividades 12 e 13, coragem, com os estudantes. Pedir que leiam individualmente e façam anotações sobre suas primeiras impressões. Etapa 2, em grupos pequenos, cada grupo deve discutir e responder as seguintes perguntas. Qual que é o tema principal do texto Coragem? Quais são os principais desafios enfrentados pela personagem? Como a coragem é representada no texto? De que forma ela é representada? Etapa 3. Cada grupo compartilha suas respostas com a turma e discute diferentes interpretações. Aí depois disso, uma análise crítica e debate. Próxima etapa, que é a etapa 4. Organizar um debate na sala de aula sobre a importância da coragem na vida real. Dividir a turma em 2 grupos, um defendendo a ideia de que coragem é essencial para enfrentar desafios e o outro questionando se coragem sempre é a melhor escolha, a melhor abordagem. Etapa 5, cada grupo deve preparar argumentos e contra-argumentos com base no texto e em exemplos da vida real. O professor atua como mediador, garantindo que todos tenham oportunidade de falar e o debate permaneça respeitoso, construtivo e com a participação de todos. A etapa 6 vem a produção criativa. Pedir aos estudantes que criem um projeto individual ou em dupla
Eles podem escolher entre produzir uma história curta ou um conto inspirado no tema coragem, desenvolvendo um enredo que explora a coragem em um novo contexto, criar uma peça de teatro ou um roteiro de diálogo que apresente uma situação desafiadora, onde a coragem é crucial, desenvolver uma campanha de conscientização com folhetos, cartazes ou então com vídeos que promovam a importância da coragem em situações do dia a dia. Etapa 7, organizar uma apresentação dos projetos para a turma. Cada grupo ou estudante deve explicar como seu projeto se relaciona com o texto Coragem e o que aprendeu com a atividade. A etapa 8, encerrar a atividade com uma reflexão em grupo. Pedir aos estudantes que compartilhem o que aprenderam sobre a coragem, como a atividade ajudou a entender melhor o tema. Etapa 9, a última etapa, solicitar um feedback sobre a atividade, o que eles gostaram, o que pode ser melhorado para as futuras atividades. Essa foi a minha sugestão. Espero que tenham gostado. Até nosso próximo capítulo. Obrigada!